Com a vida já garantida, primeiro lugar já garantido, o repórter Richard Souza traz as informações. Olá, amigos do Seleção Sport TV, tudo bem? Um abraço para vocês. Olha só, nós estamos aqui em frente ao estádio de Orlando, é o antigo Citrus Bowl, que foi palco de 5 partidas da Copa do Mundo de 1994, a Copa do Tetra da seleção brasileira. Ele tem capacidade para 65 mil pessoas e a expectativa é de que esteja cheio hoje à noite, né? Felipe Luiz, ontem, aqui mesmo no estádio, deu entrevista coletiva, não confirmou o time, não divulgou a escalação, mas disse que sim, vai fazer mudanças na equipe para essa partida contra o Los Angeles FC. E aí existem alguns pontos para a gente pensar, né? Primeiro, a questão dos cartões amarelos. Bruno Henrique, Gerson, Plata e Pulgar estão pendurados com o cartão, jogadores que têm jogado muito bem nessa competição, então seria muito ruim para o Flamengo perder algum deles para as oitavas de final. Outro ponto, Felipe Luiz quer preservar alguns atletas. Arrascaeta, por exemplo, vem sentindo alguns incômodos no joelho direito. Vale lembrar, né, de 2024 para 2025, ele passou por uma cirurgia, então o próprio Felipe já disse que inspira cuidados. Também quer dar rodagem a outros atletas. O Pedro precisa de ajuste fino. Então o Felipe está atento a isso. Everton, Cebolinha e Michael, que jogaram poucos minutos. Mas o Felipe disse que quer manter o bom nível do time. Olha só a resposta do técnico do Flamengo. É um elenco muito forte e muito heterogêneo, porque são jogadores versáteis que jogam em várias posições e dão com características diferentes que dão possibilidades diferentes também para a gente poder afrontar cada adversário que vem pela frente. Vou fazer uma equipe que possa ser competitiva, que a gente possa ganhar e em função do que aconteça para todos nós treinadores, os jogadores e também os torcedores, com certeza eu gostaria de colocá-los no campo, mas sempre pensando no que é melhor para a equipe, e sempre colocando a equipe acima de tudo e depois individualmente, se eu puder ajudar alguém, com certeza farei. É isso, gente. Felipe Luiz quer manter o nível de concentração e motivação e disse sim, essa vitória é importantíssima para que o Flamengo vá confiante para as oitavas de final. Tchau, tchau, pessoal. Olha o privilégio, olha o que a competência do Flamengo contra o Chelsea proporcionou ao clube brasileiro. O Bayern joga daqui a pouquinho, não garantiu ainda a primeira colocação. Vai enfrentar o Benfica em duelo direto. Depois, o River não garantiu nem a classificação. Inter de Milão, vice-campeão europeu, também joga pela vaga. O Fluminense também não garantiu, o Borussia Dortmund também não está classificado. A Juventus e o Manchester City estão classificados, mas vão duelar pela primeira colocação que já está garantida para o Flamengo, né? O Real Madrid, o todo-poderoso Real Madrid, também não se garantiu ainda, vai jogar quinta-feira para se garantir. O Flamengo é o único time que por antecipação garantiu não só a vaga, mas a primeira colocação. E quem vai comentar a partida ontem comentou em Miami a classificação do Palmeiras e hoje comenta o Flamengo direto de Orlando, é o Eric Faria. Fala, Eric, tudo em paz, meu velho? Fala, Rizek, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. O pessoal sabe que Orlando é a terra dos parques de diversão, né? Vem muita gente para cá, muitos brasileiros que conseguem e têm essa oportunidade, podem passar férias aqui. Mas para jornalista esportivo, eu tô na área do parque de diversão, do nosso parque de diversão. Olha só, o Thiago Guimarães vai mostrar pra gente. Atrás de mim tem a arena de basquete onde joga o Orlando Magic. Mais à minha esquerda tem um estádio de futebol onde jogam o Orlando City e o Orlando Pride, time da Luana, da Rafaela, da Angelina e da Rainha Marta. E lá atrás, onde estava o Richard, onde vai ter o jogo do Flamengo logo mais também, um estádio de futebol, o estádio mais antigo aqui de Orlando. Ou seja, aqui, Rizek, é o nosso parque de diversões, viu? Jornalista esportivo tá feliz a beça aqui nessas 3 arenas, tem diversão a beça. Falando do Flamengo, como você falou, um privilégio para o Flamengo poder chegar à última rodada dessa fase de grupos, já classificado e em primeiro lugar, podendo rodar o elenco, podendo poupar quem tem cartão amarelo e podendo ajustar a parte física de quem precisa. A partir do mata-mata, a gente sabe que os jogos podem durar 120 minutos, né? Podem ter prorrogação e isso pode ser super importante para buscar uma vaga para as quartas de final, para a semifinal e eventualmente para uma decisão. Então,
quanto mais os times puderem manter a bateria, sabe igual a gente carrega o nosso smartphone? Quanto mais os times puderem manter a bateria lá em cima, vai ser melhor nessa parte de mata-mata. Já tem o desgaste, jogos acumulados, a temperatura, a tendência é que a temperatura suba ainda mais nesses próximos dias aqui nos Estados Unidos. Então, para o Felipe vai ser muito bom observar jogadores e também poder recarregar as baterias de alguns jogadores, como o próprio Richard trouxe do Arrascaeta, né, Rezec? Estou aqui à tua disposição. Fala, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. E no vídeo de hoje vamos ver aí tudo que a mídia está falando sobre esse jogo entre Flamengo e Los Angeles. Ficou interessado, quer saber tudo que a mídia está falando, os palpites, o placar aí, tudo que a mídia está comentando sobre isso e muito mais. Então assiste esse vídeo até o final. Estamos de volta para falar de Mundial com os números do Pedro após a volta da lesão, né? Os primeiros 5 jogos, ele fez um jogo como titular, fez 4 gols e deu uma assistência. Agora, nos últimos 11 jogos, caiu bastante, né? Com apenas 1 gol e 2 assistências. É o Pedro que ainda não retomou a sua melhor fase. Vamos ouvir, então, personagens do Flamengo que se preparam para o jogo de hoje para cumprir a primeira fase do Mundial. O nosso foco está em vencer esse jogo. Primeiro pela responsabilidade que temos, pela camisa, o escudo que levamos na qualidade de entrar no campo para ganhar sempre. Os jogadores já demonstraram isso, jogamos aqui um amistoso na pré-temporada e os jogadores deram a vida, mesmo porque não só representam a nação, também competem entre eles, então preparados para fazer um grande jogo. Estudamos já o time do Los Angeles, um time com qualidade individual também muito grande, tem um ataque muito rápido pelas pontas. Os 2 atacantes têm muita qualidade para vir apoiar, fazer um jogo. O Flamengo tá mais tranquilo para esse jogo que encerra a primeira fase, mas para isso a gente vai para Orlando, porque o Mendel Bidlovski chega aqui com as informações do Rubro Negro, que entra em campo 10 horas da noite, pra gente aqui. Tudo bem, Mendel? Bom dia. Boa tarde, Mari. Boa tarde a todos. O Flamengo faz hoje o 3º jogo aqui no Mundial de Clubes, fecha a fase de grupos contra o Los Angeles FC aqui em Orlando, na Flórida, no Camping World Stadium. O Flamengo já está classificado, já garantiu a primeira colocação do grupo D, então cumpre tabela contra o LAFC, já esperando o adversário das oitavas de final, que também será definido hoje e será o 2º colocado do grupo C. Pode ser o Bayern de Munique, o Benfica, que neste momento é o 2º colocado, ou o Boca Juniors. Com isso, o técnico Felipe Luiz vai fazer um rodízio, poupar jogadores para essa partida. Ontem ele concedeu entrevista coletiva aqui em Orlando, já falou sobre essas mudanças, que vai realmente dar chances para outros jogadores. Pode poupar jogadores que estão desgastados, como Ayrton Lucas, Gerson e Arrascaeta. Pode poupar também jogadores pendurados, como o Bruno Henrique, o Pulgar, o Gerson e o Plata. Então teremos essas mudanças para essa partida contra o LAFC. O LAFC já está eliminado do Mundial de Clubes, também cumpre tabela contra o Flamengo. A expectativa é de muitos torcedores do Flamengo no Camping World Stadium. Tem muitos brasileiros que moram aqui em Orlando, uma torcida muito grande do Flamengo, também muitos torcedores do Flamengo que viajaram para cá, para os Estados Unidos, para acompanharem o Mundial. Então essa expectativa de um clima típico do Maracanã no Camping World Stadium, com clima muito quente também. Neste momento, 28 graus aqui em Orlando, sensação térmica de 33 graus. E na hora da partida, mesmo sendo às 9 horas da noite, horário local, 10 horas da noite, horário de Brasília, expectativa de 29 graus a temperatura durante o jogo. Então, o Flamengo vai se sentir em casa para fechar a fase de grupos e aí depois vai para Miami para as oitavas de final do Mundial de Clubes. Mari. Boa, Mendel. A gente vai conversar ainda ao longo desse Sport Center. Suave, né? 29 tá safo. Do Rio, pô. Pelo amor de Deus. 29 tá safo. O problema é isso aqui, pô. O frio que a gente tá? Ah, pelo amor de Deus, já. Quebra. Vamos pro jogo. Não vai mudar a vida de nenhuma das equipes, mas financeiramente tem uma importância muito grande, né? Porque tá pagando uma bolada por vitórias na competição, né, Jailson? Sim, a cada vitória, né? Os clubes brasileiros, principalmente, fazendo essa conta de quanto que ganha. E aí cada um acho que 2 milhões de dólares. 2 milhões vitória, de 1 milhão dólares. por jogo. Por jogo. Quase 11 milhões. 1 milhão empate, 2 milhões. 11 milhões por vitória, imagine. Mas o Felipe Luiz vai rodar e faz certo pra mim, roda o elenco, justamente tentar não perder ninguém, principalmente por conta de amarelo, né? Cartão amarelo, que a gente sabe que, como a Copa do Mundo, né? Apenas 2 amarelos você já fica suspenso, caso do Grego, que a gente até falou. Mas o Felipe Luiz vai rodar o elenco, faz muito bem.
E é bom para dar oportunidade para alguns jogadores que estão tendo menos minutos, que a gente sabe que tem condições de serem titulares. Por exemplo, o Pedro. Pedro provavelmente vai ser... Esquisita essa frase, né? Esquisita, mas é a realidade. A atual realidade do Pedro, que hoje para mim o Plata foi muito bem de novo contra o Chelsea, tinha entrado bem, né? Então o Plata para mim é o titular daquela função. Então o próprio Pedro, Varela, porque jogou bem quando precisou jogar, para continuar tendo minutagem, o Alexandre, o lateral esquerdo, que ainda não jogou. O Ayrton Lucas chega, né, lesionado, o Ayrton Lucas desempenha bem, foi muito bem nos 2 jogos, e agora o Alexandre também pode ter oportunidade de jogar. O que esse jogo mais pode entregar para o Flamengo, Mário? O que essa noite pode dizer pra gente? Eu acho que pode, talvez, reafirmar, ou de fato ali, da gente ter uma ideia do quanto esse Flamengo tem a profundidade de elenco para manter um nível muito bom, competitivo, de resultado. Então acho que, para além de você até dar oportunidade para outros jogadores experimentarem esse momento, né, de jogar no Mundial, porque a partir dessa fase aí vai ser, de fato, mais difícil, é o seu melhor mesmo. Eu acho que é isso, essa profundidade de elenco que o Palmeiras ontem, por exemplo, mostrou, o Flamengo também já mostrou, né, em diversas oportunidades, mas ontem o resultado do Palmeiras, ele sai do banco de reservas, então acho que é mais por isso. E o que a gente viu do LA, muito porque o Chelsea permitiu, né? Na partida contra um grande ali. Né? Exatamente. O Chelsea baixa muito, então o LA cresce. Não imagino o Flamengo fazendo isso. Imagino o Flamengo dono da partida ali durante os 90 minutos. Vamos ver como que o Flamengo vai se comportar. E também achei interessante esse destaque do Mendel, que é essa responsabilidade também com os torcedores rubro-negros, né? Claro, Orlando tem muitos torcedores. Ninguém espera que no Mundial seja um jogo protocolar ou despretensioso do Flamengo nesse sentido, né? Até porque quem vai estar em campo vai querer mostrar pro Felipe Luiz que tem condições de... tem uma vaga nos 11 aí, se precisar, ou se, por exemplo, se é a primeira substituição para mudar o jogo. Tô aqui, hein? Tô aqui. Então o pessoal vai comer a bola, vai pra cima. Exatamente, tem coisa pra caramba, pra tentar justificar ali pro Felipe Luiz uma brecha no time titular. Ainda mais para pensar no desenho da próxima fase, dependendo da característica de algum jogador que entre hoje, seja mais importante para esses próximos jogos. Olha, já classificado e amistoso hoje, né, Vene? Pega o Los Angeles às 10 horas da noite, horário de Brasília e o Flamengo, numa situação tranquila. Já é o primeiro do grupo, nada muda a situação do Flamengo. Primeiríssimo, a gente vai ver as novidades para esse jogo. Em jogo, uma bolada de 11 milhões de reais. Já classificado na liderança do seu grupo, o Flamengo encara o Los Angeles às 10 da noite, com mudanças no time titular. Com o Pulgar, Gerson, Bruno Henrique e Plata pendurados, o técnico Felipe Luiz deve dar oportunidades a outros jogadores do elenco, de olho no confronto das oitavas de final. Quem pode retornar ao time é o lateral Varela, que teve um bom desempenho na estreia da Copa e ficou de fora na vitória contra o Chelsea. O Los Angeles tem um bom time, então vamos como se fosse uma final também. Então também nos serve para preparar-nos para o que temos pela frente. Então estamos mais tranquilos, mas estamos confiados. A escalação segue como um mistério e deixa os jovens do elenco na expectativa, como é o caso de Wallace Yan. Ele ganhou pontos com o gol contra o time inglês e espera ganhar mais minutos em campo. Como eu falo, treinando bastante, aperfeiçoando, que qualquer momento o Felipe pode dar uma oportunidade, então tem que estar preparado para jogar. Um Flamengo pronto para brilhar ainda mais na competição mais importante do ano. E se depender de Felipe Luiz, o mistério vai continuar. Ninguém sabe até o último dia. O último momento do jogo aí que a gente sabe. Para X9, hein? Hoje, assim não tá nada, né? Então melhor nem falar. Alô, X9, Vene, liga pro X9, Vene, liga pro teu parceiro, Vene. Qual é o time? Quem joga hoje, Vene? O Varela já sabe, sempre tem o X9. Sempre tem, né, Vene? Não tem como, é muita gente lá. Não tem jeito. Nessas horas o silêncio não comete erros, Varela. Por falar em X9, o Varela renovou o contrato dele lá nos Estados Unidos. Falar que o Varela é o X9 me contou. Fala, Vene, renovou? Acabou aquela novela ali pra... Só trazendo uma atualização, na verdade. Estava encaminhado, né? Na semana passada eu disse que teria uma reunião do empresário do Varela lá nos Estados Unidos, que é o mesmo empresário do Enzo Fernandes do Chelsea.
Então eles estavam em hotéis próximos ali, na mesma rua, e aí teve a reunião do José Boto com o empresário do Varela, acertaram toda a renovação, e o Varela vai assinar no retorno ao Rio de Janeiro. Um novo vínculo até dezembro de 2027. Não teve muito reajuste no salário, continua sendo um salário teoricamente baixo, pelo que a gente sabe como é o futebol brasileiro atualmente. O custo-benefício para o Flamengo é maravilhoso, segundo eu apurei com a diretoria do Flamengo. E o time hoje bota todo mundo reserva, vai poupar os caras que pendurados, né, com risco de receber cartão e ficar fora das oitavas. Esses não devem jogar, não tem por que jogar. O né? próprio Felipe Luiz ontem quebrou um protocolo dele, na verdade, que ele mesmo confessou que vai rodar sim o elenco, e eu acho que ele tem que fazer isso, todo mundo sabe que ele tem que fazer isso. Ele está tendo a oportunidade, o luxo de escolher não colocar os pendurados em campo. Por exemplo, a gente pôde ver o Botafogo perdendo um jogador importantíssimo, o Gregory, o Palmeiras correndo risco altíssimo também de perder jogadores pendurados, e ele vai ter a oportunidade de não botar em campo o Pulgar, o Gerson, o Bruno Henrique e o Plata. 4 jogadores extremamente importantes para ele, né? Muito. O Plata ele elogiou bastante, o Gerson aqui dispensa comentários, o Pulgar também dispensa comentários, e o Bruno Henrique, que estava vivendo uma fase ruim, voltou a ser decisivo justamente em uma partida muito importante para a história do Flamengo, que foi contra o Chelsea, fazendo um gol, dando uma assistência. Então ele vai ter esse luxo de rodar o elenco no último jogo da fase de grupos do Mundial. Mas, claro, lembrando, a vitória é importante pelas questões financeiras. 2 milhões. Pode dar 2 milhões de dólares, 11 milhões de reais. Um amistoso de luxo, um jogo treino, aí eu ganho e ganho 2 milhões de reais. E, Robert, os 2 próximos jogos do Flamengo nessa competição podem render 85 milhões de reais para o Flamengo. É muito. Porque o Flamengo ganhando 2 milhões de dólares, e aí o Flamengo passando das oitavas para as quartas ganha mais 13 milhões de dólares. 13. E trazendo para a cotação 85 milhões de reais é a premiação de competição grande no futebol brasileiro. Então vale demais para os cofres do Flamengo nesse momento. Fora a valorização do elenco, né? Tá expondo os jogadores. O mundo inteiro, né? O Wesley valia 20. Hoje vale 30. Pronto. O Wallace. Valia 5. Exatamente. É isso. Ô, Robert, quero tua opinião na enquete, a opinião do Vene também. Você que está acompanhando lá na Cazé TV, atento, todos os jogos, super cobertura que vocês estão fazendo lá, tá de parabéns, amigo. E a gente pergunta o seguinte, pro torcedor do Flamengo, você também vai dar sua opinião, apesar de não ser torcedor do Flamengo, não sei. Quem você prefere encarar nas oitavas da Copa do Mundo de Clubes? O Benfica tá levando a melhor na preferência aí dos rubro-negros. 46,6, o Boca depois, o Bayern, tem até gente querendo o Bayern. E tanto faz. Fala hoje aí, é Bayern e Benfica. Eu vou fazer o jogo do Boca Juniors e o Auckland City. Tudo às 4 da tarde, né? Isso. Mesmo grupo. Isso. Tá nesse jogo hoje às 4? Tô. Tem que sair voado aqui. Dá o seguinte... Dá tempo. Dá tranquilo. O Boca tem a questão do rival sul-americano, torcida e a empolgação dos caras. Os caras batem pra caraca, mas o Flamengo é amplamente superior na parte técnica, não tem o que falar. O Benfica é um time europeu, tá jogando nada, mas é um europeu acostumado a jogar jogo grande. Tem mais qualidade que o Boca. Tem muito mais qualidade que o Boca. E a gente tem que também se atentar, porque é uma outra competição, tá? Mata-mata, esquece, é outro campeonato dentro do campeonato. O Palmeiras foi mal. Jogou nada ontem. Contra o Botafogo, o Palmeiras jogou mal. Mas é outra competição, amigo. Mata-mata, vocês sabem. Espírito. É outra coisa. E duvido muito que o Bayern vai perder esse jogo contra o Benfica. Não vai, tá? E vai sobrar Benfica ou Boca Juniors pro Flamengo. Se eu fosse torcedor do Flamengo, Boca. Até porque o Bayern quer fugir do Flamengo, né? Também. Tá impossível. Agora, o Botafogo quer fugir do Flamengo. Todo mundo Flamengo não. Agora o Flamengo não conseguiu fugir do PSG, tá? Vai dar Flamengo e PSG. Esse presente. Pra mim vai dar nas 4, Flamengo e PSG. E se o Flamengo conseguir a classificação aí, ó... Então, na sua opinião, é melhor o Flamengo pegar o Boca nas oitavas? Boca. Ele colocou bom. E você, Vene? Com todo problema de torcida. Que você pensou assim, porque eu vou tentar te convencer que o melhor é pegar Benfica. Por quê? Vamos lá. Primeiro, Flamengo e Boca, eu acho que a gente pode ver a qualquer momento na Libertadores. Flamengo e Benfica, é raro a gente Mas ver. É um outro Boca, tá? Não, sim, o Boca tá diferente, tá completamente diferente do que tava atuando até meses atrás. Eu acho que a rivalidade Brasil e Argentina, um clube brasileiro e argentino, eu acho que o Boca ia tentar dar a vida em campo, ia jogar como... Acho que vai querer ganhar de todas as formas. Catimba, exatamente como foi contra o Benfica. Acaba nivelando. Exatamente. E tem também o fator torcida. A torcida do Boca Juniors invadiu os Estados Unidos.
Eu acho que se der Flamengo e Boca, a torcida do Boca vai ser maior do que a torcida do Flamengo. Isso conta, tá? Numa partida. Conta. Eu acho que seria muito mais difícil o Flamengo passar do Boca Juniors nesse cenário, nesse contexto, do que passar pelo Benfica. O Flamengo, e assim, de fato, o Benfica vive um momento ruim. Concordo com o Robert que agora mata-mata é uma outra competição. Acho até que os europeus vão querer dar a vida agora também no mata-mata. Fazendo um pouco de analogia, tal como acontece na Copa do Brasil, quando os grandes chegam no mata-mata, sabe? Aí começa a dar o devido valor. Vai acontecer com os europeus lá nessa Copa do Mundo de Clubes. Mas eu acho que para esse momento, para esse contexto da situação, da competição, da atmosfera, eu acho que o melhor seria o Flamengo enfrentar o Benfica. Porque a torcida, eu acho que seria maior. O Flamengo vai jogar mais em casa, né? Fica com a torcida a favor. Né? Eu acho que quando botam Flamengo e Boca, entre aspas, acaba nivelando pela rivalidade Brasil e Argentina. Os caras vão querer dar a vida em campo. E a torcida do Boca vai com certeza querer fazer uma bonita festa. Então eu acho que para esse contexto, para esse momento, é melhor o Flamengo enfrentar o Benfica. Independente, para mim, o Flamengo passa, tá? Eu também acho. Boca ou Benfica, eu acho que o Flamengo é favorito. Flamengo é favorito. O favorito passa, é Flamengo e PSG, aí vamos ver. Aí, cara, se o Flamengo eliminar o PSG, pelo amor de Deus. Eu não te convenci? Favorito vira o Flamengo. Que o melhor é Benfica? Não, mais não ou chegou. menos, Continua. Mas passa do mesmo jeito. Mas você entendeu o que eu quis dizer. Entendi. O Felipe Luiz falou sobre a possibilidade de poupar alguns jogadores hoje, né? Aquela entrevista coletiva à véspera da partida. Vamos ouvi-lo? Então sempre é um time base, né? Eu sempre, claro, obviamente que temos uma base do time que costumo manter, mas eu gosto muito, primeiro, da concorrência interna entre os jogadores, saberem que que eles se relaxarem, eles perdem a vaga, que tem outro que quer entrar, que o nível é muito alto deles, e depois, nesses momentos que um pode estar um pouco melhor que o outro, e também em função do plano de jogo, eu tenho minhas convicções. Ô, Vene, virou meio clichê, não tem titular, é um grupo, a gente sabe que isso é meio papo furado na maioria das vezes, que o cara tem na cabeça, assim, aquele time ideal. No caso do Flamengo, eu tô achando que realmente a gente não sabe dizer quais são os 11 titulares do Flamengo hoje. Flavinho, muito boa a sua pergunta, porque inclusive eu assisti essa entrevista coletiva do Felipe Luiz e eu acho que a melhor resposta dele nessa entrevista foi quando ele falou sobre isso, que ele tá quebrando paradigma no futebol brasileiro sobre time titular. E eu acho que quando ele fala isso, ele não está falando da boca para fora, ele não está mentindo. Não é para dar moral pro reserva, Pelo né? contrário, vamos pegar o exemplo do jogo contra o Chelsea. Quem iria imaginar, e a gente falou aqui ao vivo quando saiu a escalação, que ele iria tirar o Léo Ortiz? Quem poderia imaginar melhor zagueiro isso? do Brasil. O jogo mais importante do ano do Flamengo, ele tirou melhor o cara mais regular. E ele manteve o Léo Pereira, considerado o patinho feio. Ele considera o adversário. Exatamente. Né, o que ele mostra? Que de fato ele não tem um time titular. Que ele monta a equipe dele baseado no time adversário, no que ele estuda do time adversário. Então, eu acho que quando ele fala isso, a gente pega o exemplo do Léo Ortiz novamente. Esse é um exemplo. E, de fato, assim, ele está sendo verdadeiro quando ele fala isso. Tudo bem, ele pode ter na cabeça dele ali alguns jogadores que ele considera titular absoluto, independentemente do adversário. E aí eu dou a minha opinião. O goleiro Rossi, o volante Pulgar e o Gerson. Esses são eu realmente. Eu acho que esses três, ele não tira, independentemente... Agora o Jorginho. Talvez. Vamos ver. Talvez. Não, pra mim o Jorginho é titular absoluto. Então, pra mim também, mas hoje eu não consigo cravar que o Jorginho vai ser titular absoluto, porque o Jorginho tem 2 jogos. Só que pra mim também o Léo Ortiz era titular absoluto. Entende? Então, assim, eu tô me botando no lugar dele, tá, Robert? Sim. Eu, Vene Casagrande... ninguém imaginava o Léo Ortiz no banco. Eu, Vene Casagrande, eu tenho meu time. Não. Eu tenho meu time titular. Agora, o Felipe Luiz, quando ele tira o Léo Ortiz e coloca o Danilo baseado no estudo do adversário, ele mostra que, de fato, ele não tem um time titular. Que ele vai montar a equipe baseado no adversário. Vene, se o Flamengo chegar à final do Mundial de Clubes, será que o Felipe Luiz não tem um time titular? Eu vou responder, sabe o quê? Depende do adversário. Porque quando ele tira o Léo Ortiz... E o Wesley também, que colocou. O Varela estava jogando bem. Exatamente. Ele manteve o Ayrton Lucas com o Alexandre à disposição. Exatamente. Quem poderia imaginar isso? Ele fez isso baseado no Chelsea, adversário dele, porque ele queria jogadores mais velozes. Então, assim, respeito o Felipe Luiz mais por conta Mas tem um jogador que se adapta a qualquer adversário, que pra mim, e o Felipe Luiz já meio que, entre linhas, tinha falado isso, o Plata. O Plata é um jogador que se adapta a qualquer adversário. Faz isso, Plata, ele faz. Faz aquilo, agora vamos pegar o Bayern, faz isso aqui.
com certeza o Plata virou titular. E ele falou isso ontem também na coletiva, porque teve um jornalista, confesso que eu não lembro qual é o país do jornalista, mas não era brasileiro, perguntou sobre o Gonzalo Plata. E ele encheu a bola o Gonzalo Plata, ele falou, o Plata, ele joga em todas as funções do setor ofensivo. E de fato, não é mentira isso. A gente vem falando isso aqui pela intensidade dele, o que ele entrega em campo. É um jogador sensacional mesmo. Hoje, Robert, hoje você iria realmente com aqueles jogadores que não precisam de minutagem? Pensaria nessa grana de 11 milhões? Como é que não, mas acho que se você tivesse na pele com o que o elenco que o Flamengo tem e poupando esses jogadores que já estão com o amarelo, é suficiente para vencer o Los Angeles FC. Suficiente, para mim é. Para mim é muita qualidade. Com todo o respeito ao Los Angeles, o Flamengo, mesmo mesclando, é favorito para ganhar e tem que ganhar, né? Pensando na grana e pensando em poupar também esses atletas importantes para o mata-mata. Dessa partida, né? O Flamengo, que é o líder do grupo, é o único com 6 pontos. O Flamengo que, vencendo hoje, vai ganhar aí mais 2 milhões de dólares. 2 milhões de dólares hoje está passando aí de 11 milhões de reais, né? Já imaginou aí? O Flamengo já ganhou o bônus de participação, já ganhou mais 23 milhões de reais com essas 2 vitórias. Pode ganhar mais 11 milhões de reais, né? E pode ganhar, e vai ganhar também, já ganhou, né? Se não me engano, mais 41 milhões de reais por passar para a próxima fase. Então o Flamengo está avassalador aí em questão financeira, né? Mas vamos ver como é que vai ficar esse jogo de hoje. Flamengo que é o primeiro colocado, né? Uma vitória, um empate hoje do time do Flamengo já deixa o Flamengo tranquilão no Manaus. Mas o Flamengo vai pegar o último colocado que não tem nenhuma vitória, né? E eu acho que não será hoje também que vai vencer. Na minha opinião, o Flamengo hoje é o franco favorito para esse jogo. Mas e aí? O que vocês acham? Qual o seu palpite? Qual o seu placar para essa partida entre Los Angeles e Flamengo? Flamengo e Los Angeles. Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações. Se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!